Boa noite a todos. O mundo parece ter entrado numa calmaria, que não implica em que não venham tufões pela frente. Como eu disse no último programa, eu não sou profeta, mas eu achava que isso iria acalmar. Então vamos fazer algumas considerações sobre o que está acontecendo entre Irã e Estados Unidos e pegar também um pouco da Inglaterra, que eu não tenho muito falado. Eu tinha muita coisa a falar sobre o Brasil, principalmente essa invasão chinesa estúpida que está sendo permitida pelo governo, que disse que não ia deixar a China comprar o Brasil. Parece que está dando de graça. Mas eu vou deixar para um programa só sobre isso. Eu lembro que quando a bandeira vermelha foi hasteada no minaret da mesquita de Jankaram, na cidade sagrada de Qom, alguém me disse assim: você está enganado, você está muito enganado, porque a bandeira de sangue já foi hasteada, e essa bandeira ela tem o significado da morte de Hussein, o último imã, e que tem a ver com o renascimento do Mahdi, o 12º sucessor do profeta pela linha xiita, pela linha fatímida de Fátima e Ali, que até agora não chegou. Levantando aquela bandeira, alguém me diz: olha, isso agora vai feder. Eu digo: meu chapa, se eu levantar a bandeira do Flamengo aqui em casa, não quer dizer que o Flamengo vai ganhar no final do dia. Claro que eu estou fazendo uma comparação como tipo Lula, que fazia com comparações com futebol, mas foi propositadamente e cínica a comparação, porque realmente não implica em nada. A resposta mais séria que eu dei a respeito dessa bandeira foi: uma coisa é levantar a bandeira, uma outra coisa é ter munição, mísseis suficientes para enfrentar a maior potência militar de todos os tempos, que é os Estados Unidos da América. Não deu outra. Os iranianos back down, deram um pé atrás. Já comentei que acho muito difícil que eles não tenham pontaria, embora seja um país militarmente muito enfraquecido. Eu não tenho dito aqui sobre a Força Aérea. A Força Aérea Israelense, a Força Aérea Israelense é 10 vezes mais potente ou mais do que a iraniana. A iraniana ainda conta com os antigos F-4 Phantom, que os Estados Unidos já não sabe nem se existe mais. Às vezes alguma outra estado americano que tem essa reserva dos estados, pode ser que tenha algum. Foi um grande caça, um grande bombardeio, melhor, que atuou na Guerra do Vietnã. E em 79, quando o Ayatollah Khomeini derrubou o Shah tinha recebido recentemente vários F-4, F-5, que é o que o Brasil tem também, e só. Depois a Rússia andou fornecendo algumas coisas, mas muito pouco, para poder enfrentar qualquer batalha aérea contra, não diria nem contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra, acho que até contra a Rússia ou contra a China, não tem condições. Agora, vamos explorar um outro ponto desse assunto que tem muito a ver com o que pode vir a acontecer. Num primeiro momento, a ideia é a seguinte: o Irã estava sob uma forte pressão popular contra o regime, principalmente porque a economia diminuiu
coisa de 20% ou 30%, dizem alguns, de maneira que a coisa está feia. O abastecimento das barrigas, mais do que dos canhões, principalmente num país que está dando preferência aos canhões e não às barrigas, como sempre todo Estado totalitário tem, porque não precisa ter o controle da opinião pública. Ele não se expõe à opinião pública, porque ele não tem eleições. As eleições do Irã são uma palhaçada, porque os candidatos são selecionados pelo grande conselho sagrado da não sei da que só deixa aqueles que eles querem. Até para o parlamento, não só para presidente ou para outros cargos. Então, e mesmo assim, às vezes o cara ganha as eleições, mas o Supremo Conselho, não sei de quê, diz que não valeu, esse cara não pode, então vai o segundo. E está acabado. Isso é eleição? Isto é república? Não, isso não é república coisíssima nenhuma. Isso não é nenhuma uma monarquia constitucional, isso é uma teocracia. Eles são os donos e está acabado. Mas acontece que eles estavam perdendo muito. Isto é um dos riscos que os Estados Unidos correram ao matar o seu terrorista-chefe. Porque isso levou o governo a forçar mais ainda a união de todos contra o grande Satã, que é os Estados Unidos. Então, muita gente que tem a cabeça no lugar está sabendo que a morte desse cara foi ótimo. Os iraquianos, e ontem eu vi os sírios, e provavelmente no Líbano não deixam, porque lá o Hezbollah que está mandando, mas fazendo bolos, distribuindo docinhos, que é a maneira que eles têm de comemorar coisas boas. Devem estar distribuindo aquele doce que eu trouxe, o mais doce que eu já comi na minha vida e nunca mais vou comer, tal de balewa. É um doce árabe que você encontra aqui no Rio. Tem uma Casa Pedro, que tem mais ou menos umas 30 lojas. Você encontra esses doces todos, são doces demais. E eles estavam fazendo provavelmente essas coisas e distribuindo, de tão felizes que estão com a morte do Soleimani. Ocorre que nem todos os cidadãos do Irã estão com a cabeça no lugar. Muita gente ficou chateada, principalmente que aqui no Ocidente tem muita gente dizendo que a soberania do Irã foi desrespeitada. Ora, bom, não vou comentar de novo, que isso eu já fiz num outro programa essa semana mesmo. Mas há um risco, sim, de os Estados Unidos ter conseguido desarmar a bomba que estava se armando contra os ayatollahs, contra a teocracia iraniana. Esse ataque pode ter feito com que muita gente dissesse não, esse nacionalismo besta, Irã acima de tudo, que pode juntar algumas pessoas, alguns milhões, ou sei lá, ou milhares de pessoas, dizer não, nosso país não podia fazer isso. Então, este é um dos riscos. Eu não estou dizendo que está acontecendo, que não se sabe o que está acontecendo dentro do Irã. Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, mente. Está mentindo. A não ser que diga a fonte de um iraniano que saiu de lá e está contando as coisas que estão lá dentro. Porque a internet está bloqueada, a televisão está bloqueada para eles. E muito dificilmente se pega alguma coisa de lá que não seja oficial. Então, esse é um dos riscos. Um dos riscos é esse. O outro risco, maior ainda, muito maior, para nós no Ocidente, para os Estados Unidos e Trump particularmente, é que Trump avisou Israel, mas não avisou a Arábia Saudita, nem os Emirados Árabes do Golfo. Ora,
A Arábia Saudita, eu fui informado anteontem, que uma delegação, logo depois da eliminação do Soleiman, uma delegação saudita foi a Washington e houve uma reunião a portas fechadas com Mike Pompeo, secretário de Estado, com o secretário da Defesa, que eu não me lembro o nome dele, e o Trump. E, curiosamente, não houve nenhum comunicado oficial a respeito dessa, que geralmente fazem, é protocolar, né? Você faz uma reunião, aí discutimos isso, assim. Muitas vezes é pura mentira, mas ao menos fazem alguma coisa para iludir. Nessa vez não saiu nenhuma declaração, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte dos sauditas. O que acontece é que a coligação que estava se fazendo entre a Arábia Saudita, Israel, Emirados Árabes e Estados Unidos, claro, eu sei que tem gente que vai dizer, não, mas esses caras são tão terroristas quanto o Irã. É verdade, mas acontece que existem estratégias. E o Irã acabou de destruir refinarias sauditas há poucos dias atrás, pouco antes da morte do Soleiman. E os Estados Unidos, o Trump enviou um ataque ao Irã e mandou voltar os aviões, mandou abortar o ataque. Isso já deixou os sauditas irritados. Porra, o cara diz que vai nos proteger e na hora de proteger, o que ele faz? Manda os aviões recuarem? Recuarem, não, o avião não dá ré. Voltarem. E, ora, aborta a missão. Isso já ficou chato. Houve também o problema, o ataque no Iêmen. E os Estados Unidos também não fizeram nada. Então, agora fizeram isso sem falar com a teocracia também saudita. Ora, é claro que todo mundo sabe por que ele não fez isso. Exatamente por essa questão de que a Arábia Saudita é tão terrorista quanto o Irã. Sustenta o Hamas, sustenta o Al-Qaeda, que a Al-Qaeda já não existe, é uma porcariazinha já. Mas o Hamas é muito importante. Mas está em sérias negociações com Israel, por trás das bombas, e com os Estados Unidos abertamente. Então, claro que o Trump não podia ligar para o palácio lá e dizer, olha, sei lá o nome do cara, não me lembro, é Suleiman, não, eu me lembro o nome do futuro rei e do atual, do Abdullah, né? Diz, olha, eu vou fazer isso, vou matar porque eles iam imediatamente espalhar aquilo pelo Oriente Médio e ia falhar a coisa. Então, falta de confiança, mas razoável, racional. Mas não se pode imaginar que uma teocracia funcione racionalmente. Ela funciona irracionalmente. Então isso foi sentido como uma traição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e isto é o que é o mais importante, é o risco de que, com esse ataque, esse tipo de ataque ao Irã e aumento das sanções, a ancestral inimizade entre sunitas e xiitas seja diminuída, ao menos momentaneamente, para se unir contra um inimigo comum. Houve pouco antes, agora tem duas coisas que eu queria falar, que me ocorreram agora. Pouco antes, ocorreu uma fala dos ayatollahs. Pouco antes, quer dizer, depois do atentado ao Soleimani, mas antes do que eu estou falando, houve uma declaração de um dos ayatollahs dizendo que o grande inimigo é a Arábia Saudita, é aquele, ele não falou o nome, se aquele lugar do deserto onde estão as duas cidades sagradas,
que nós não podemos, Meca e Medina, que nós não podemos visitar. Nós queremos tomar essas cidades sagradas para que nós, os xiitas, também possam fazer a peregrinação. O que é uma mentira, porque eles podem. A Arábia Saudita, nesse sentido, ela permite, só não permite a entrada nessas duas cidades de não muçulmanos. Mas, sendo xiita, sendo sunita, a peregrinação é permitida, sim. Mas eles querem é tomar conta. Então, eles têm um ódio muito grande dos sauditas. Mas o que é que, logo depois do atentado, o primeiro pronunciamento depois da eliminação do terrorista Mor, primeira comunicação do Ali Khamenei, foi extremamente pacífica. Não em relação aos Estados Unidos, isso foi assim, mais ou menos, vamos dizer, nós não vamos começar a guerra e tal, mas um chamado à União Islâmica. Isso é um risco. Eu espero que na Casa Branca, no Departamento de Estado, deve ter gente muito mais qualificada do que eu para entender o que é que isso significa. Eles deram uma abertura dizendo que os nossos irmãos sunitas, não falaram sunitas, os nossos irmãos do deserto e do Golfo não precisam temer o Irã, porque nós não vamos atacá-los. Nós sabemos que isto é uma atitude do grande Satã e dos judeus. Então deixaram bem claro que eles não vão atacar a Arábia Saudita, nem os Emirados Árabes, nem o Iraque, nem Síria, nem nada. Nossos irmãos sunitas. Bom, isto é um risco sério. Isso quanto a esse momento lá na... Agora vamos ver aqui, tem outra coisa aqui. Sim, em relação exatamente a esse discurso do líder supremo, Ali Khamenei, dizendo que no seu primeiro pronunciamento, ele, ao invés de focar numa retaliação, ou naquela retaliação que eles fizeram, que erraram todos os alvos, ou ameaças para o futuro, o líder supremo usou o seu último discurso, o último no tempo, o primeiro depois do atentado, para mostrar as virtudes da unidade do povo atrás do regime revolucionário e seus objetivos. Isso para o público interno. E para o público externo também já falei o que ele disse. E quem faz estas considerações, que eu, com o meu conhecimento do Islã, que eu sei que não é pequeno, desculpem, mas eu não sou modesto, eu já tinha mais ou menos antevisto isso, deixei para um programa depois que acalmasse a situação. Mas, mesmo assim, procurei e encontrei Mehdi Kalaji, um teólogo xiita formado na cidade sagrada de Qom, que ele hoje em dia é do Washington Institute. Então, grande parte disso que eu estou dizendo é uma mistura do que eu sei, do que eu penso e do que esse Mehdi Kalaji, que é iraniano, mora nos Estados Unidos, é membro do Washington Institute, mas ele conhece por dentro o Irã, porque ele nasceu, se criou e estudou lá. Ele é teólogo formado na cidade sagrada de Qom, que não é pouca coisa. É mais ou menos, para os xiitas, equivale a Al-Azhar no Cairo para os sunitas. E a cidade de Qom, ela é a quarta cidade sagrada para os xiitas, para os sunitas não. Meca, Medina,
Jerusalém, Al-Quds e Qom. Os sunitas não tem nada a ver com Qom. Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui. Sim, eu também tirei impressões de um artigo de um comentarista conservador americano que fala sobre tudo, como eu, só que ele com muito mais propriedade, evidentemente, que é Victor Davis Hanson. Ele fala sobre as opções que o Irã tem pela frente. E diz que todas são ruins. Eu vou comentar as opções que ele dá e vou dizer a minha opinião. A primeira, o Irã fica quietinho e cessa todas as provocações militares. Isso é a melhor opção, a menos ruim de todas as opções, porque isso permitirá que ele continue desenvolvendo as suas centrais nucleares e também os seus projetos de mísseis. Que eles ficam quietos, os Estados Unidos fica quieto, todo mundo fica quieto, a Arábia Saudita também. Mas isso tem um sério problema, que é exatamente o oposto daquilo que eu falei há pouco. Quer dizer, vai voltar a armar a bomba interna, porque Trump foi claro, eu evitei a guerra, mas as sanções vão aumentar. E está fazendo pressão para todos os membros da OTAN, e Boris Johnson já está a favor, ainda não está decidido, precisa do parlamento, mas está a favor de aumentar as sanções e cancelar aquele acordo espúrio que o Obama fez. Obama, Merkel, Macron, etc. A segunda opção seria o Irã ficar de acordo com entrar novamente em conversa sobre o programa nuclear e oferecendo algumas concessões. Isso é muito difícil para eles. Isso é muito difícil porque eles vão ter que fazer concessões que seriam humilhantes, porque o acordo com Obama foi humilhante para o Obama, para o Ocidente, para os Estados Unidos. Agora, eles recuarem daquela posição e aceitarem um novo acordo com menos promessas do Ocidente e aceitarem discutir um novo acordo, vai ser um negócio muito difícil para eles e muito humilhante. E a terceira opção seria escalar as operações militares, aumentar a escala e usar os seus proxies, seus terroristas. A morte de Soleimani é a maior perda do Irã nas últimas décadas. E obviamente que isso, façam ou não façam, a vontade de se vingar, ela está presente. Uma das coisas, por exemplo, seria fazer algo, recriar algo, aquele melodrama, como ele chama, de 79 a 81, da crise dos reféns americanos na embaixada dos Estados Unidos em Teherã. E esperar, aí é que está. Se eles ficarem quietos, eles têm uma outra chance, que é esperar que Trump não seja reeleito. Agora, daqui a alguns meses, acho que é dia 3 de novembro deste ano. O impeachment deles também deve estar pensando, mas eles são mais vivos do que muita gente aqui que diz Trump sofreu impeachment. Sofreu nada. Sofreu nada. Nada chegou ao Senado ainda. Ao menos são... Hoje eu não sei, mas dia 10 às 11 horas eu não peguei nada que a Mrs. Pelosi tenha dado para lá. Outra declaração importante do Boris Johnson sobre isto, tem mais coisa depois,
é que os britânicos têm que estar preparados para usar a força militar, independentemente do julgamento que façam a respeito de que devia ou não devia ter matado o Qasem Soleimani. Isso não importa, foi o que o Boris Johnson disse ao parlamento, porque nós temos que nos preparar, porque nós somos alvo de qualquer tentativa de ataque do Irã, porque são o maior aliado americano. E possivelmente, por sugestão de um dos maiores líderes conservadores, Dominic Raab, de que os Estados Unidos caiam fora daquele acordo espúrio. O Reino Unido caia fora daquele acordo espúrio do Obama. Uma outra resposta tem a ver com algo que atingiu já diretamente a Inglaterra, que foi o fechamento e a ameaça constante de fechamento do Estreito de Hormuz, que é a saída e entrada do Golfo Pérsico. E que o Irã tem todas as condições de fechar, embora esteja ali o super porta-aviões Lincoln, e mais outro que está indo para lá já, não sei qual é, acho que eu não sei se é o General Ford. Quer dizer, eles tentarem, vão ter que enfrentar o cachorro maior que eles, mas tudo pode acontecer. Uma das outras considerações que eu tinha a fazer sobre o Oriente Médio é que não existe realmente, isso aqui essa frase eu tirei não me lembro mais de quem foi, sinceramente. Foi de um comentarista do The Patriot, deixa eu ver, acho que eu tenho o nome dele aqui. Não tenho, não interessa, depois eu digo. Que não existe essa ideia esta crise, esses 40 anos de crise no Oriente Médio e as tentativas dos dois Bush, a falsificação do Obama, Jimmy Carter, não existe possibilidade de impor democracia a ninguém. Não existe. Isto foi um sonho que passou na vida de muitos ocidentais, dizer: nós vamos ensinar aos árabes e aos muçulmanos de maneira geral como a democracia e a liberdade são boas. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados. Claro, no fundo muitos podem estar, mas na realidade o islamismo não prevê absolutamente liberdade nenhuma. Prevê exatamente o que Islam quer dizer em árabe: submissão. Então, você falar de democracia é falar um palavrão. Então, não adianta a benevolência de querer ajudá-los a ter liberdade, essas coisas, não dá certo. Porque mesmo quando eu elogio o regime do Shah, e o filho do Shah, o Reza Pahlavi filho, já está esperando para ver o que vai acontecer, ver se ele bota a coroa na cabeça de novo, que era do pai. Mas o regime do Shah era também uma ditadura. Não era uma democracia, era ocidentalizado, a liberdade era enormemente, incomparavelmente maior do que ficou depois dessa tomada pelos clérigos islâmicos xiitas, mas era uma ditadura. O Shah tinha uma das mais violentas polícias políticas secretas do mundo, a SAVAK. Então nunca houve democracia. Houve, sim, uma certa democracia, e durante alguns anos, no Líbano. Isso vocês podem perguntar para qualquer
desses que vieram imigrados para cá. Existia a democracia do Líbano, sim. Eles tinham um acordo muito bem feito. Se o presidente era islâmico, o primeiro-ministro obrigatoriamente ele tinha que nomear um cristão, e vice-versa. E se o presidente era islâmico, não só o primeiro-ministro, como a maioria do conselho de ministros tinha que ser cristão, e vice-versa. E eles trocavam. Uma vez era um muçulmano, uma vez era um cristão. Só que a Síria, proxy do Irã, destruiu toda a liberdade e até mesmo a beleza de Beirute, que era uma cidade lindíssima. E está um troço totalmente destruído, uma coisa horrorosa. Era chamada, se não me engano, de Paris do Oriente Médio. Paris, eu acho que sim. Porque falava francês. Era bilíngue.